obrigada pelo seu contributo. Os nossos alunos também têm algumas questões para colocar ao Dr. Mota Amaral. Não sei se tanto a lista desse, quer pronunciar. Dr. Mota Amaral, durante o seu percurso como Presidente dos Açores, qual é a decisão mais difícil de se tomar? Bom, se eu fiquei em braça porque não estava pensando. Bom, ora bem. Vejamos. Eu pensei que havia algumas capazes de responder. Primeiro porque houve muitas situações extremamente difíceis de resolver. Sobretudo no princípio. Quando tudo isto estava a começar, não havia uma tradição, quando as coisas já estão bem plantadas, é fácil que elas corram bem. Quando se começa de novo, é mais difícil. E de facto temos aqui de começar tudo de novo e, portanto, tivemos grandes dificuldades no início, para nos entendermos todos uns com os outros. As nossas ilhas, como ficam separadas umas das outras, não sei se vocês já notaram isto, mas a distância que vai de São Miguel até às Flores é uma distância muito grande. É muito grande, são 600 e tal quilómetros. Portanto, as nossas ilhas são muito dispersas. E hoje em dia é muito fácil a comunicação, mas antes não era, era muito difícil. E havia, em algumas delas, não havia aeroportos, não é? De maneira que, como é que chegava lá? Chegava-se de barco, não é? E o mar estava muito mal e não havia um porto capaz, o barco não atracava. Já no meu tempo como Presidente do Governo Regional, aconteceu que o navio que levava as coisas para o Natal, os brinquedos, enfim, para pôr nas lojas, para as pessoas comprarem, evidentemente, não é? Não conseguia atracar, andou à volta da ilha, para ver se sempre melhorava. Os brinquedos só chegaram à Ilha das Flores no mês de janeiro. O Natal passou-se sem brinquedo, não havia porto incapaz. Eu bem disse, não acontece, não é? Em alguns casos até aconteceu que acabou o fermento, que não podia fazer o pão, acabaram os fósforos, não é graciosa, acabaram os fósforos e o navio não chegava e não se podia abastecer a ilha. Hoje em dia isso tudo desapareceu, pertence ao passado. Mas obrigou-nos a tomar decisões, algumas delas difíceis, sobretudo para atendermos primeiro aos que estavam em piores condições. Isso é uma decisão difícil, de facto. Porque toda a gente sabe aqui, vocês sabem isso muito bem, as nossas ilhas são de tamanhos diferentes. São Miguel é uma ilha grande. Tem neste momento mais de metade da população dos Açores. Só o Conselho de Ponta Delgada, que é aqui esta quadra de São Miguel, que é à roda da ilha, tem mais gente do que a Ilha Terceira. Portanto, há aqui um grande desequilíbrio. Não falamos daquelas ilhas mais pequenas que hoje em dia têm para aí 5, 6 mil pessoas, que é menos do que há na freguesia dos Amigos. Bom, e também então, esta é uma decisão difícil, porque esta de, na fase inicial, ir, antes de mais nada, atender àqueles que estavam em piores condições. Uma das coisas, agora aproveito para dizer isto, mas uma das coisas logo decididas no princípio foi a eletrificação da Ilha de São Miguel. E, portanto, os amigos passaram a ter eletricidade. A última freguesia que teve eletricidade aqui na Ilha de São Miguel foi 7 cidades. Era muito difícil fazer chegar lá os fios da luz, não é? E isto foi em 1980, que se pôs lá a freguesia. Mas foi a última que teve a eletricidade aqui na Ilha de São Miguel. Mas, para equipar as nossas ilhas, depois foi preciso esperar aqui em São Miguel que se resolvessem os problemas das outras ilhas, porque o Governo Regional, para fazer as coisas, tem uma quantidade limitada de recursos, se os aplica num lado, não pode aplicar no outro. Não é?
De maneira que fomos atender às linhas mais atrasadas, mais desequilibradas, mais desequipadas, e tendo-se construir os aeroportos, as ilhas todas e os portos, e com isto, aqui em São Miguel, que tinha um aeroporto pequenino, ficou a dar cá passo. Nós falamos, tínhamos um aeroporto, era pequeno, mas já tínhamos. Depois, a certa altura, fomos ampliar o aeroporto, ter um aeroporto grande, para que pudessem chegar os aviões grandes, e isto começou a andar tudo de outra maneira. Mas isto é uma decisão difícil. Viver aqui, atender aos mais pobres, aos mais atrasados, e explicar isso aos outros para os mais desenvolvidos, para que percebam que o salto qualitativo no seu desenvolvimento tem que estar um bocadinho dentro dessa ideia de que nós somos todos uma grande família aqui, somos solidários uns com os outros e temos que nos ajudar uns aos outros. Acho que esta foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão certa. A linha de rumo foi esta. Vamos desenvolver os Açores, mas desenvolver os Açores harmonicamente. Não é? Os que estão mais capazes vão por diante, aqui diríamos, os que têm 5 vão todos para aí fora, e depois deixamos cair os que têm 2,5, com um bocadinho de esforço podem chegar aos 3 e até mais para cima, nas classificações. Muito bem, pronto, era isto que ia dizer. Outra pergunta. Lista S. Porquê esquecer político, doutor Amaral? Não? Porquê esquecer ser político? Porque achei que era uma maneira de ajudar as pessoas a fazer melhorar as suas condições de vida e as nossas ilhas a darem então elas próprias um salto qualitativo na sua dignidade, no seu papel dentro do nosso país, naquela altura em que jovem, quando era mas de qualquer modo, e estava, portanto, a orientar a minha vida, impressionava-me o grande atraso que havia nas nossas ilhas dos Açores. Temos aqui na nossa ilha de São Miguel, um grande atraso, uma grande pobreza. Hoje estamos a atravessar problemas muito sérios, com certeza, mas naquela altura era muito pior, o patamar em que temos agora era muito mais abaixo. Bom, e portanto, olha, também tinha aptidão para isto, e estudos para isto, e então, interessei-me. E julgo que, por mim, eu olho para trás e vejo que valeu a pena, porque efetivamente foi possível mudar as condições de vida nas nossas ilhas, criar outras oportunidades para toda a gente. Reparem vocês, em 1976, quando arranca o governo regional, na maior parte das nossas ilhas só havia escolas até à 4ª classe. Até o 4º ano. E mesmo aqui na Ilha de São Miguel, na freguesia do Rato de Peixe, que aliás era aquela que tinha uma grande quantidade de crianças, não havia senão a escola que era até à 4ª classe. Portanto, ou seja, que as pessoas estavam bloqueadas, não é? Se a escola é só até aí, depois a partir daí, para. Portanto, o grande esforço de pôr escolas pelas ilhas todas, construídas por um modelo que foi oferecido pela Suécia, não é? Por isso, à medida que não se adapta muito, que havia uma grande necessidade de pôr as escolas de pé, para meter os alunos dentro das escolas e começar a ensinar, preparar os professores para que as escolas funcionassem e nós pudéssemos qualificar as nossas crianças e jovens. Acho que vale a pena. Agora aqui... Eu gostava de saber o que pensa o Dr. Mota Amaral sobre, há 12 anos, tinha aprovado a resolução sobre o amianto nas escolas e o que é que pensa, o que é que acha de 12 anos depois ainda haver várias escolas com telhados de amianto, nomeadamente a que estamos a frequentar agora? Não acho mal. Acho que com o tempo tinha de ser substituído. Em alguns casos isso fez-se no entanto, portanto, já há 20 anos. Recordo, por exemplo, que a escola da Graciosa, também era uma escola deste tipo, foram substituídos os telhados, construídos uns telhados à moda antiga, e esses telhados foram eliminados, não é? Acho que também aqui era para fazer. Mas há 20 anos, de facto, havia ainda algum desconhecimento dos efeitos do amianto e hoje em dia, de forma gradual, há 12 anos foi aprovado a resolução que deu
o Dr. Mota Amaral na Assembleia da República. Sim, mas agora gradualmente estão a ser removidos e, na verdade, quando estão sem ser alterados, os telhados sem serem alterados, têm um efeito menos nefasto do que quando são retirados. Portanto, ao ser remexidos, têm que ser em condições muito próprias, porque poderão libertar mais partículas radioativas do que quando estão intactos. Naturalmente, a libertação também ocorre, mas em menor quantidade e mais lentamente. E, na verdade, acontecem tantas outras situações que a ciência vai evoluindo e vai desenvolvendo materiais, mas também depois vai tendo maior conhecimento sobre esses materiais. Uns passam a ser mais usados e outros formulados ou eliminados. Mas eu acho que era necessário proceder a essa modificação, e por isso está que ela venha a ocorrer. E gradualmente. Vale a pena. Sim, acho que não é gradualmente. Lista G, por favor. Aqui temos aqui este. Não, aqui E agora vamos então. Depois vamos passar à lista G, por favor. A lista G também quer intervir. Sr. Mota Amaral, após tantos anos de experiência na área da política, o que indicação já que nos dá para termos a oportunidade de ganhar e ajudarmos as escolas? Bom, ganhar as eleições. E ajudar as escolas. Que estratégia? Penso que é a estratégia que eles procuram. Bom, vocês têm que... eleitoral. A estratégia eleitoral, uma Bom, vez. isso não existe. Digo para todos, mas é que todos podem partilhá-la. Bom, é indispensável que as propostas que cada um apresenta sejam conhecidas pelas pessoas para que elas possam fazer a sua opção. É por isso que há, antes das eleições, um período de campanha eleitoral. Mas eu sempre entendi que os responsáveis políticos eleitos devem manter um diálogo permanente com os seus eleitores. Isso pode ser de diversas maneiras, não é? Publicando as intervenções que fazem nos jornais, acolhendo as sugestões que recebem dos seus concidadãos. Portanto, aqui no âmbito da escola, vocês vão ter com certeza a ocasião de apresentar as suas propostas, certamente com os seus ideias. Talvez até possam pôr algumas coisas no Facebook, não é? Para que as pessoas possam aceder, não é? Considero que nessas outras redes sociais, que com certeza todos partilham, isso é quase o saber ler e escrever, não é? É fundamental. E vão ter também a oportunidade, como já conversámos, numa sessão pública, não uma sessão escolar, mas uma sessão pública à comunidade, apresentando as medidas de cada lista e debatendo, portanto, serão mais os cabeças de lista que apresentarão as medidas e que vão debatê-las para toda a comunidade escolar. Isto muito antes ainda das eleições. Ótimo, ótimo. A lista, sim, muito bem. A lista G, por favor, quer colocar a sua questão? Alguma vez se sentiu sobrecarregado devido à quantidade de cargos que assume, apesar de fazer aquilo que gosta? Bom, agora, nós tínhamos muito mais cargos, nessa altura tínhamos mais e menos anos e, portanto, tínhamos mais energia. Agora, claro, usei as coisas, porque os anos vão passando e é preciso ser mais cauteloso. Agora, como tudo é uma questão de organização do tempo. Já pode dizer que nós temos uma ideia da organização do nosso tempo. Portanto, quem tem muitas responsabilidades, muitas tarefas, tem que organizar o seu tempo de forma a dedicar a atenção que cada um necessita e merece, conforme as circunstâncias, conforme as oportunidades. Acho que isso é indispensável. E mesmo até é um hábito que se tem criado a partir das idades mais jovens, quando se pensa nas obrigações que as pessoas têm, os tais deveres que cada um tem nas suas coisas, na sua escola, na sua família e às outras tarefas também. Os conselhos para além da escola têm as suas atividades esportivas, atividades culturais, atividades religiosas, na sua igreja. Portanto, tudo isto há de equilibrar, repartindo o tempo com inteligência, com o sentido da importância que tem cada uma das coisas. Bem, mais alguma questão? A lista G quer colocar? E alguma vez pensou em desistir por alguma consequência? Porque ser político não é fácil, então. Sim. Uma vez, sim. Mas eu ultrapassei esta impressão, esta dúvida. Às vezes já não conheci. Mas ainda não lembro. Alguém disse que estava tão difícil. Encostados à parede,
sem ver nada para além do muro que tínhamos diante dos olhos. Parecia que tudo se conjugava para nos criar dificuldades, para nos apertar. Mas eu percebia que o projeto da autonomia democrática dos Açores era um projeto que valia a pena, que correspondia aos interesses profundos do nosso povo. De maneira que era preciso ultrapassar essas dificuldades, contornar os obstáculos e seguir em frente. De modo que é que estou. Disse há pouco, há 45 anos nisto, e sempre cheio de entusiasmo. Como dizem os americanos, alive and kicking. Ou seja, pronto para as lutas todas. E atrás sem ter a palavra, amigo. Caso não tivesse escolhido a vida política, que outra carreira teria gostado? Bom, eu, por profissão, sou advogado. E considero um advogado interessado à política. Então, considero um parlamentar emprestado ao executivo durante quase 2 décadas. Teria seguido a minha carreira como advogado, estudei Direito, e foi lembrado adequado. Dediquei-me às tarefas públicas e políticas, mas poderia ter seguido a minha tarefa de advogado. E sempre tive essa noção que é indispensável que os políticos tenham vida própria e que não vivam da política. Na prática, acabei por estar com a minha vida toda ligada às atividades políticas. Mas sempre tive, e tenho, e agora já não tenho idade para começar de novo, é evidente, as coisas são como são, não é? Mas sempre mantive essa noção, um dia fecho a porta e vou trabalhar como advogado, e vou agora ganhar a minha vida como advogado. Acho que isso é bom ter esta noção de que se vai fazer qualquer coisa, não é? Até porque tenho estudos e filhos e teria que me atualizar. Não é? Quando eu deixei aqui o governo regional, tinha que tomei consciência. Bom, mas atenção, tenho que fazer uma faculdade outra vez, porque as leis mudaram todas nesse intervalo, não é? Mudaram todas, realmente mudaram, mas a organização do Estado em Portugal mudaram todas completamente, de maneira que algumas delas eu acompanhava a sua evolução, até eu próprio tentei da mudança delas, não é? Uma das coisas que tenho mais gosto é ter a minha assinatura na Constituição Portuguesa que hoje nos faz, que é a lei fundamental. Trabalhei na elaboração da Constituição, fui deputado constituinte. E as leis que nos regem aqui nos Açores, uma boa parte delas também colaborei nelas, algumas fui eu que as escrevia próprio. Bom, portanto, mas havia muitas outras coisas que teria que aprender de novo. Agora é bom ter sempre essa noção de ser capaz de se reciclar. Se fosse agora Presidente Regional dos Açores, que decisões tomaria? Isso é muito difícil de dizer. Eu prefiro não responder essa pergunta, porque isso obrigaria a fazer observações, críticas relativamente aos responsáveis atuais, e eu segui uma linha muito clara desde que saí dessas funções, de não intervir nas questões regionais açorianas. Agora tem outros protagonistas, tem o Governo Regional, tem outro Presidente, até já teve 2, 3, até depois de ter saído, um morreu há pouco tempo, eu esteve muito pouco tempo nas funções, teve um ano só, depois teve o Carlos César, agora tem o Vasco Cordeiro, que ainda por cima é daqui da Povoada, e portanto não há alguns conselhos para não quase não conhecer e a família dele. Pronto, e por outro lado, durante muitos anos fui o presidente do PSD, mas agora o PSD é outro presidente, está a atender do pico, não é? Quer dizer que eles já devem dar essas sugestões, e eu já tive durante muitos anos direito e dever de serem as seguidas as orientações. Prefiro não responder essa pergunta. E ao fundo. Dr. Mota Amaral, gostaria de ser novamente Presidente do Governo Regional dos Açores? Não gostaria. Há uma linha que diz que não se deve voltar nunca ao lugar onde se foi feliz. E eu fui muito feliz nestas tarefas. Eu tive muitos sabores, muitas horas amargas, mas no conjunto acho que, como já disse há bocado, vale a pena. São as coisas muito bonitas nos Açores, tanto ter em conta, países italianos, tantas coisas belas que se fizeram, tanto magnífico ter vindo surgir isso tudo. De maneira que, olha, deu o meu contributo. Não foi pouco, foram 19 anos, como disse há pouco, na prática mais que 20 anos,
porque por isto pé foi anterior ainda à minha responsabilidade direta como Presidente do Governo Regional, de maneira que não tenho o meu contributo. Agora, isto tem que ser com outras pessoas que tenham outras ideias, outras novas energias, e vai andando. Uma das coisas que me dá muita satisfação, isso sim, é verificar que a ideia que me motivou, aliás, a ideia de vida da nossa antepassados, isso é uma aspiração muito antiga da autonomia dos Açores, é uma ideia certa, uma ideia correta. Os alicerces desse nosso sistema de autonomia dos Açores estão bem implantados, portanto, assim é que não têm, de modo algum, sido postos em causa. E sobre eles tens construído outras coisas, pronto, conforme as opções de quem tem a responsabilidade de decidir. Acho que está. E agora aqui essa linha de pergunta. Qual foi o seu segredo para se ter mantido tanto tempo como presidente do Governo Regional dos Açores? Bom. Aqui isto são perguntas muito difíceis, né? Muito difíceis. Por isso que quer aprender o meu segredo, né? Bom, o meu segredo não é segredo nenhum. Eu procurei exercer as minhas responsabilidades com a noção clara de que estava ao serviço dos açorianos. Portanto, não numa forma de projeção pessoal e de satisfação pessoal, mas com um espírito de serviço. E sempre próximo das pessoas. Isso acho que, sim, estava no meu ser nisto. É ter mantido sempre, ao longo dessas décadas, praticamente, um contato direto com os cidadãos. Aqui à roda das nossas ilhas todas. Atendendo-nos permanentemente. Uma das coisas que várias vezes me disseram, e era exato, é que era mais fácil falar comigo, sendo eu Presidente do Governo Regional, do que falar com alguns dos meus colaboradores, dos altos funcionários da Administração Regional, como Castelo, da CPR Região, que atendiam aos telefones, e tinha sempre tempo para atender aos telefones, para falar com as pessoas, para ir ao encontro delas, para nos deslocar de um lado para o outro. Acho que vai ser assim, manter o poder próximo dos cidadãos. Últimas duas perguntas, por favor. Esta e aquele do fundo, não é? Muito bem, pronto. Com quantos anos, Está aí, primeiro dia. com quantos anos o Dr. Mota Amaral começou a interessar-se pela política? Quando tinha... Com quantos anos? Bom, a observação, talvez no meu tempo de estudos, falava-se pouco de política porque o regime era muito, o regime não existia, era muito repressivo e não facilitava a vida, não havia participação democrática, é como agora que se discute tudo. Não? Na prática, a política era uma coisa do qual não se falava. Não era como se insistisse. Não é? É pena. Mas, enfim, havia a curiosidade das leituras que se faziam, do que se podia observar. Mas, talvez, nos últimos anos no liceu, comecei a abrir os olhos para a universidade, com certeza, as outras políticas do tempo da universidade, com certeza. Na minha geração, há um impacto muito grande de uma figura lendária, quase, que marcou muito aquele tempo, que foi a eleição de um homem novo para Presidente da América. O Presidente John Kennedy. Era um homem novo, um grande civita, e entusiasmava a América, um grande país. Nós temos tanta gente aqui dos Açores. Estávamos habituados a ver lá uns velhinhos veneráveis em presidentes da América, e cada um presidente novo, cheio de vida e de iniciativas, e depois de possível foi assassinado. Isto escuto toda a gente. Teve 3 anos no poder e mataram um tiro no atentado no Texas. Bom, então isso despertou muito interesse. Nessa altura tinha para aí uns 20 e poucos anos. Bom, e agora há muito atrás. De todo o seu trajeto político, qual é o cargo que gostou mais de desempenhar? Pois bem. O facto de ser Presidente do Governo Regional dos Açores. Então, fui Presidente do Parlamento. Enfim, não queria fazer o meu melhor neste caso. Mas esta tarefa de construir uma região do ponto de vista político e social
Faz falta um grande desafio. Bom, e depois poder exercer o poder durante um período longo, sempre com eleições, de 4 em 4 anos, para comprovar que as orientações definidas dão resultado e são certas, de facto dá uma grande satisfação, uma grande realização. Fui muito feliz por isto. Eu quero fazer o melhor. Eu espero aqui aproveitar para dizer que gostei imenso de ir aqui à escola, já percebi que o Sr. Professor está a pensar a sessão. Fiquei muito satisfeito de ir aqui, de encontrar-me com vocês. Desejo muitas felicidades para a campanha eleitoral, um grande sucesso para os ganharem e para os ganharem também na mesma. Mas fiquei muito contente de verificar o interesse de todos e dou primeiro os parabéns aos professores e ao Conselho Diretivo, porque vê-se que aqui há um trabalho educativo de fundo. Mas insisto, fundamental a ligação entre a escola e os pais. Isso é a família, é fundamental. Obrigado. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Executivo para finalizar a nossa reunião, eu queria lembrar as palavras do Dr. Mota Amaral, que parafraseou o ex-presidente dos Estados Unidos, Kennedy, que disse: não perguntes o que o teu país pode fazer por ti, mas o que tu podes fazer pelo teu país. Há 2 anos atrás disse-nos essas palavras e, de facto, a vossa partilha, o vosso entusiasmo neste programa mostra que vocês querem fazer muito pelo vosso país. Querem muito fazer não só para melhorar as condições vossas, mas dos outros, dos problemas dos outros, porque como eu iniciei também esta reunião, estes alunos são muito pertinentes, muito ativos, com espírito crítico, também têm o apoio dos seus professores e a orientação dos seus professores, mas estão aqui porque querem fazer mais por si e pelos seus colegas. E, portanto, também queria-vos agradecer pelo vosso empenho, porque vocês, em breve, 2 de vocês vão representar a nossa escola, a Escola Básica Integrada dos Arribos, e deve ser entendido algo com muito orgulho. E provavelmente uma vez no vosso percurso escolar, que irá refletir-se no vosso futuro profissional. Vocês vão sentir que vão ser capazes de fazer mais, que não têm barreiras para alcançar, para propor os vossos ideais e para alcançar os vossos objetivos. Isso mostra muito dos jovens e dos adultos, dos cidadãos ativos que vocês vão ser. Muito obrigada também pela vossa participação. Foi realmente, como disse o Dr. Maternal, é uma referência política a nível regional e a nível nacional, e aí foi com muito orgulho que o tivemos aqui e que o ouvimos. Eu acho que é uma pessoa de uma sapiência muito grande, terá muito para ensinar, e ele transmitiu aqui, mesmo muito levemente, alguns ensinamentos e algumas direções que é pena que às vezes não sejam seguidos pelas pessoas que nos governam, mas isso é outra conversa. Quero também, por último, elogiar a vossa prestação. Acho que vocês foram fenomenais, as propostas que apresentaram, algumas delas já aplicáveis e não aplicáveis, mostra um grande trabalho de reflexão. E isso é que é importante. Numa altura em que nós vivemos do Google e do copy-paste, vocês conseguiram ter espírito crítico. E o espírito crítico é importantíssimo na formação de qualquer de nós. E um país é tanto mais rico quanto maior espírito crítico houver. E esse espírito crítico tem que ser ouvido. E as pessoas têm que ouvir. Por isso, transmitam essa ideia que vocês, a geração mais nova, é que têm que preparar. Vocês são o futuro. E se esse futuro for enriquecido dessa maneira e tiver essa capacidade, nós seremos, de certeza, uma escola melhor e seremos uma região melhor e um país melhor. Muito obrigado a todos. E tu como é que chamas? Eu? E tu?